Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos hoje ver sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Catecismo, questão, página 110 no nosso. E questão 372. Que nos proíbe o segundo mandamento não tomar o seu santo nome em vão? O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, proíbe, primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus e contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. E terceiro, fazer juramentos falsos ou desnecessários ou proibidos desta ou daquela maneira. Vamos então ver, porque este mandamento ele é calcado por nós e por quase toda a humanidade. O segundo mandamento. Pronunciar o nome de Deus sem respeito é pronunciar o nome de Deus sem necessidade. É assim. Como que eu sei que eu repronuncio com respeito? Quando eu necessito invocar o nome de Deus, porque proíbe dizer em vão, mas não proíbe dizer o nome de Deus. Assim que se subentende que é necessário dizer o Santíssimo Nome de Deus em algumas vezes. Por quê? Porque quando dizemos o Santo Nome de Deus, nós pedimos socorro a Deus. Então nós, em nossas tentações, aflições, tribulações e etc., nós devemos invocar o nome de Deus. Na fé católica, não é costume invocar o nome do Eterno Pai, por exemplo, Yahvé, Javé e etc., porque entre nós sempre foi costume chamar o Eterno Pai de Senhor Deus, não? Então, dizer o nome Deus em vão equivale a dizer o nome de Deus em vão, não? Agora, nós não usamos por respeito a Deus, e tampouco foi costume dos apóstolos, nós não vemos nas epístolas de São Paulo ele se referir ao Eterno Pai com o nome Yahvé ou Javé, mas esse é o Santíssimo Nome de Deus, Pai. Mas agora o nome santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, nós tampouco podemos ficar falando. E aqui eu me detenho porque é um costume vindo do protestantismo, infiltrado pelo carismatismo, que tem empesteado inclusive a tradição. Dizer o nome santíssimo e terribilíssimo de Jesus sem necessidade. E às vezes viraram até certas expressões típicas protestantes que nós não devemos falar. Primeiro, porque somos católicos. Segundo, porque isso é contra o segundo mandamento. E terceiro, porque virou uma grande irreverência contra o Santíssimo Nome de Jesus, nosso Senhor. Toda interjeição, todo nome, pronunciar o nome de Nosso Senhor como se fosse uma expressão, uma interjeição, isso daí é uma falta de respeito. Nós não podemos. E quem nos proíbe o mesmo Deus. E qual a razão? Porque o nome de Deus é Deus. Não é como nós, hein? Pode falar, fazer uma piada, seria contra a caridade em todo caso, mas com o nome de uma pessoa. Porque existem várias pessoas com esse nome. E podemos não nos referir a nenhuma delas, ou a todas que levam esse nome. Mas agora o nome de Deus só pertence a Deus. É verdade que alguém se chamará Jesus, hein? Porque por alguma pessoa muito devota do Santíssimo Nome, porque nasceu no Natal, mas só que esse nome pertence com propriedade a uma pessoa divina, que é Deus. Então brincar com o nome de Deus é brincar com Deus, e quem brinca com Deus comete um terrível sacrilégio. Então consertar isso, não? Repito, pronunciar o nome de Deus sem respeito, e sem respeito é sem necessidade. Na liturgia, o nome de Deus é tão honrado que nós, os padres, quando dizemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se inclina. Quando se diz o nome de Jesus, Nosso Senhor, se inclina. Quando se diz o nome de Maria Santíssima, se inclina. E quando se diz o nome de algum santo cuja festa se celebra naquele dia, nós nos inclinamos. Por quê? Porque são nomes de pessoas santas. E ao honrar o seu nome, se honra aquelas pessoas também. Então, o respeito da igreja para com o nome de Deus e dos seus santos. Agora, vamos ver. O que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Questão 373. Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este nome e tudo o que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco irreverente. É verdade que uns dizem que é melhor falar o nome de Deus, ou não sei, minha santa
Joana d'Arc, valei-me do que dizer um palavrão. Pois é, mas se estamos com a intenção de falar um palavrão, hein, não é dizendo Santa Joana que o palavrão não foi dito na mente, e já ofendeu a Deus, que ouve o que está dito no recôndito dos corações, hein? Esses artifícios são uma estupidez, hein? Não encontro essa palavra, me desculpe, é uma idiotice tremenda e sacrílega. Não é assim, ninguém pode falar palavrão, mas no lugar de um palavrão que se diz nada, silêncio. Não se põe o nome de Jesus no lugar de um palavrão. Isso é absurdo, hein? E de um santo tampouco. Então, por quê? Porque quando se diz essa palavra maligna, chamada vulgarmente palavrão, porque é totalmente vulgar, nós estamos com o quê? Com ira, com raiva, com ódio, etc. Ninguém diz porque está muito feliz e quer dizer um palavrão para alguém, insultar alguém porque está transbordando de alegria. Isso não é normal. Então, ao colocar o nome de Nosso Senhor, da Santíssima Senhora e dos santos, não muda nada, só piora. Se a minha alma não está com devoção, com respeito, em oração, aí sim se invoca os santíssimos nomes, do nome de Deus e dos seus santos. Então, irreverência, falar com ira, escárnio, e aqui temos que ter cuidado com as piadinhas, hein? Tem piadas que colocam o nome de Deus, dos santos, e até entre eclesiásticos, isso é uma estupidez, isso é uma blasfêmia. E depois, dizer de modo pouco irreverente, ou seja, sem respeito. Mesmo quando estamos em oração, vamos pronunciar o nome de Deus, nós devemos dizer de um modo diferente, que dizemos o nome de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o nome de Deus não é de qualquer uma pessoa, é de uma pessoa divina. O nome dos santos também não é de uma pessoa qualquer, são pessoas sagradas que dedicaram sua vida para Deus Nosso Senhor, então se respeita o nome deles, porque devemos respeitar os santos. Então aqui, 374. Que é blasfêmia? Blasfêmia é um pecado horrível, que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem Santíssima, contra os santos ou contra as coisas santas. Então, em simplicidade, o que é blasfêmia? É insultar ou maltratar uma coisa sagrada. Seja pessoa e seja objetos ou lugares. Aí, bom, existe profanação e outras coisas. Esse pecado, aqui não é nada pessoal. Tem dois povos blasfemos por natureza, espanhóis e italianos. Olha, eu vivi no sul e existem expressões de italiano que arrepia o chifre do demônio, de horríveis que são, hein? E não fala com maldade. Não importa se fala com maldade ou não, tem coisas que a boca fiel jamais pronunciaria. Eu não vou dar exemplo, que não vou me prezar semelhante mazela, mas são horríveis, hein? Aí gente católica, gente piedosa e temerosa, rezadora e etc. Que por quê? Porque a avó dizia, a bisa dizia, o tata dizia, a nona dizia, e são coisas horríveis. E gente muito católica. Os espanhóis também têm esse costume maléfico de pronunciar blasfêmias. E assim, é verdade que é material, mas só que isso é tão absurdo que não é dizer nem material nem formal. Mesmo que não digam com ódio a Deus ou para insultar a Deus, mas a frase é um insulto a Deus. Eu não posso falar uma coisa ofensiva e falar, não é para ofender ninguém. Se não é para ofender ninguém, eu não digo. Então vai atingir alguém, querendo ou não, que é Deus. Então não dizer nenhuma desses ditos que levam consigo que uma maldição contra Deus, contra a Santíssima Virgem, os santos ou coisas sagradas também. 375. Há diferença entre blasfêmia e imprecação ou praga? Sim, há diferença, porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou deseja o mal a Deus. Então, desejar o mal a Deus é uma blasfêmia. A Nossa Senhora ou aos santos. Ao passo que, com a imprecação ou praga, se amaldiçoa ou se deseja o mal a si mesmo ou ao próximo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Infelizmente, isso pega, hein? Se fosse só palavras da boca para fora, nenhum problema. Não, seria um problema menos em todo caso, mas pega. Tem pessoas que às vezes as coisas não estão dando bem, elas se amaldiçoam a si mesmo. E sabe que alguém lá em cima vai dizer o quê? Amém. E danou-se.
É assim, ou lá embaixo, o diabo vai falar amém e danou-se também, a maldição pega. Tem pessoas que estão com, não sei, chutou com o dedinho mindinho, que é um dedinho complicado, a quina do sofá, que é uma coisa incrível de dor, talvez se assemelhe à dor de um parto quase. E aí alguém vai dizer o quê? Se amaldiçoou o próprio pé ou a mesa. A mesa não pode ficar amaldiçoada, hein? Só se vê uma legião de cupins e comê-la, uma ferrugem. E isso vai ser prejuízo de quem? Do dono da mesa. Nós amaldiçamos os nossos bens, isso é uma coisa, sabe o quê? Absurda, porque tudo que nós temos é uma bênção de Deus. Seja uma caneta, hein? Agora, se nós amaldiçoamos o que Deus nos deu de bênção, isso é ser uma ingratidão com Deus absurda. E é uma insensatez tremenda. Pior, amaldiçoar nós mesmos, porque todos nós esperamos o quê? A bênção de Deus. E nós somos os primeiros a jogar praga sobre nós mesmos. Aí danou-se. Não, então não digam essas estupidezes, porque elas lá em cima e lá embaixo se diz amém. Agora pragas de pais e filhos. É outra desgraça, hein? Tive a infelicidade de conhecer casos de pessoas destruídas por maldição. Por quê? Porque os superiores, seja quem for, têm poder de abençoar e têm poder de amaldiçoar. E é assim, hein? Conheço um caso de um sacerdote, isso aconteceu em Salta, lá na Argentina, em que havia uma população muito rebelde, que não havia a pregação do padre, e o padre estava cansado, tinha rezado e feito tudo que ele podia para converter aquela cidade. Sabe o que ele resolveu fazer? Amaldiçoá-la. Então ele saiu da cidade, lançou uma maldição e aconteceu que aquela cidade não existe no mapa hoje, foi engolida pela terra. Tanto que o lugar hoje é deserto. Por quê? Porque Deus ouve, hein? Assim que cuidado comigo, hein? Eu não vou amaldiçoar ninguém, não. Eu faço de tudo para o Senhor ser abençoado. Mas Deus deu um poder. Isso é do sacerdócio. Mas é da autoridade, hein? A autoridade tem poder de abençoar os súditos ou de amaldiçoá-los. Por isso os pais, quando estão com raiva dos filhos, cuidado com a boca dos senhores. Depois eles serão amaldiçoados pelos senhores e não é com lágrimas ou suspiros que se tira, hein? Às vezes Deus diz amém e a pessoa merecia, aí danou-se. Isso é muito perigoso. Os nossos pecados clamam maldição. Vem alguém e amaldiçoa, junta as duas coisas e danou-se. Então, muito cuidado com isso. Aí os senhores poderiam dizer, padre, mas por que Deus deu um poder para nos usar? Pois é, nós temos poder de fazer muita coisa que nós não podemos. É o nosso livre-arbítrio. E para o mal nós podemos fazer, somos capazes sim, mas nós não devemos fazer. Assim que devemos abençoar. Por isso, o santo costume de pedir a bênção para o pai, para a mãe, para a madrinha, para os tios, para os mais velhos, isso é muito bom, hein? Os senhores não têm poder sacerdotal, não tem. Mas esta palavra, Deus te abençoe, é o quê? É como rezar pela pessoa. É desejar do coração que Deus abençoe, e lá em cima se diz o quê? Amém. E lá embaixo diz, e danou-se, um a menos, porque a bênção recai de fato sobre as pessoas. É uma oração deprecativa, um desejo que Deus abençoe. Isso não precisa ser um sacerdote para dizer para ninguém. Então, maldições tem diferença da blasfêmia. Blasfêmia deseja o mal a Deus, e as imprecações e maldições é desejar o mal para si, para alguma outra coisa ou pessoa que não seja pessoa sagrada ou coisa sagrada. Dentro do segundo mandamento, o que é jurar? Questão 376. Jurar é tomar a Deus em testemunho da verdade do que afirma ou se promete. É proibido jurar? Sim. Sempre não. Tem vezes que nós devemos jurar. Agora, sabe qual o grande mal que as pessoas, quando não acreditam, dizem, eu juro por Deus que eu fiz tal coisa. Isso virou uma expressão. Mas isso é um absurdo. Porque se eu estou tomando Deus, que eu digo, não precisa, hein? Deus tem que ser testemunha de algo muito sério e sempre da verdade. Se nós tomamos a Deus como testemunho de algo de mentira para enganar os outros, imagine o que é isso, hein? Eu colocar Deus testemunha da mentira vendida por verdade em nome de Deus. Isso é um pecadaço, hein? Imenso e terrível. Agora, tem casos que se pode jurar. Por exemplo, no julgamento. Vai ter um julgamento, se pode jurar, que vai dizer a verdade, nada mais que a verdade em nome do Senhor Deus. E por quê? Porque eu vou ter Deus como testemunha, que bom, foi eu que
matei tal, fulano, aí tem que dizer a verdade. Porque se eu vou fazer-me de inocente sendo culpado e pondo Deus com testemunha com as minhas mãos manchadas de sangue, é um juramento em falso e um grave pecado. E tem que ter cuidado, é a festa de amanhã, hein? Por causa de um juramento desnecessário, Herodes arrancou a cabeça de São João Batista. E olha só, este infeliz tinha palavra. Então, na parte do juramento ele foi correto, enquanto ele cumpriu, sim, mas ele jurou que é uma estupidez. Aí o juramento dele é viciado. Eu não posso jurar matar um profeta, só porque uma saliente dançou e seduziu os olhos dele, entendeu? É esta a moral da história. Mas ele jurou, e ele cumpriu. E aí ele vê a injustiça de um juramento estúpido que decapita um servo de Deus. Então, ter cuidado. E esses juramentos que todo mundo faz também deve ser extirpado. Isso é pecado, ofende a Deus, que não deve ser testemunha de estupidezes. Não são coisas sempre sérias e importantes que envolvem aí a justiça. Aqui é a segunda questão. É sempre proibido jurar? Não. Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade se jura com verdade, hein? Então, a necessidade de jurar com verdade e discernimento e justiça. Então, não é qualquer juramento, qualquer verdade, qualquer bobagem, não. Necessidade, verdade sempre, discernimento e sempre pela justiça. Quando se jura com verdade? Questão 378. Se jura com verdade o que sabe ou se julga falso, e quando com juramento se promete o que não se tem intenção de cumprir. Repito, quando não se jura com verdade, quando se afirma com juramento o que não se sabe ou se julga falso, e quando com juramento se promete o que não se tem a intenção de cumprir. Ou seja, eu juro que eu vi tal coisa, mas eu não vi. Se eu jurei, eu ponho Deus como testemunha de uma mentira passada por verdade. Eu juro que eu vou fazer tal coisa, mas eu não vou fazer. Então eu estou jurando que eu farei e Deus é a testemunha da minha vontade quando eu tenho certeza que eu não farei. Tudo isso é jurar sem verdade, ou seja, com mentira, com pecado, totalmente ofensivo a Deus. Quando não se jura com discernimento, questão 379, quando se jura sem prudência, nem madura ponderação, ou por coisas de pequena importância, coisas de pouca monta, esses juramentos, né? Isso é coisa de mulher, alguém conta uma coisa absurda, às vezes até da vida dos outros, aí a outra acha tão absurda aquela fofoca e diz, eu não acredito, pois eu juro por Deus que ela fez isso. Pois é. Depois a gente conversa de novo em confissão. Isso é maligno, hein? É uma expressão, padre. Pois é, mas tomou a Deus por uma estupidez, hein? De uma testemunha de uma coisa que não se diz nem sem juramento. Isso é pecado e isso é sério. Quando se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não é... quando não se jura com justiça... Quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar vingar-se, roubar e outras coisas parecidas. Aí aqui vem o caso de Herodes. Por uma dança lasciva, ele jurou matar o profeta. Não, em realidade, ele jurou o quê? Eu juro que eu te daria parte do meu reino. E ela não quis. Então eu te daria o que pedirdes. Não pode, hein? Se eu falar assim, olha, eu juro que eu lhe darei o que a senhora quiser. Vai que ela me pede uma coisa estúpida. Não posso. Eu não sei o que a senhora vai pedir. Por santa que seja, vai que ela vai me dizer, olha, se joga da ponte. E eu vou ter que cumprir meu juramento. É um suicídio. Isso porque é santa, eu penso isso da senhora. Mas é absurdo, hein? Não posso. Eu tenho que saber o que o outro vai pedir. O que você está propondo? Não? Porque assim não eu vou tomar Deus por testemunha de uma coisa que não se pode fazer porque é ofensiva a Deus. Já tomá-lo por testemunha de uma injustiça já é uma coisa ofensiva à majestade divina também. Jurar vingar, jurar roubar e coisas parecidas também é pecado, mesmo que aparentemente a vingança pareça justa. Mas normalmente quem se vinga faz pior do que o que recebeu. É assim. Nunca a vingança é proporcional, e nem se fosse, hein? Porque a justiça de vingar compete a Deus, nosso Senhor, e há justiças
dos homens, das autoridades, bom, que em alguns lugares não existe mais, temos que fazer que exista, tendo autoridades justas. Questão 381. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas? Não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo, porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Aí voltamos ao caso de Herodes. Ele deu a palavra dele, mas a honra da palavra, que ele honrou mais a sua palavra do que o fato de estar proibido de cumprir uma coisa absurda. Antigamente as pessoas tinham palavra, hein? Por isso era muito sério. Hoje nem isso. As pessoas juram da boca para fora, vão pôr a Deus e os santos como testemunha, não vão cumprir, mas é porque antes quebraram a palavra humana. Uma pessoa dizia assim, olha, no dia 23 de abril eu vou pagar a prestação. Não precisava assinar se pagava aquilo. Hoje mesmo com todas as burocracias, o nome das pessoas fica o quê? Sujo, porque mesmo com tanta proteção para o cumprimento das coisas, as pessoas não são cumpridoras da palavra. Então, destruir a palavra do homem, aí apelaram para quê? Para a autoridade de Deus. E hoje, quem acredita no juramento? Ninguém, hein? Numa questão de justiça, num julgamento, vão pôr a mão ali, vão pôr o crucifixo, Bíblia, o que quiserem, o que jurou com toda essa sacralidade vai dizer a mentira. Agora, destruir o que? A autoridade do juramento, tomar a Deus por testemunha. E o que resta? Nada. Ninguém acredita em mais nada, hein? Então aqui é um grave problema social também. Destrói a autoridade, a integridade da honestidade dos homens, destrói a autoridade divina, da qual fazia a autoridade do homem ser realçada, e aí nós vivemos o quê? Um mundo de mentiras, que ninguém acredita nem em palavra, nem em juramento, em nada, ninguém acredita nisso. E eu dou um exemplo, hein? Na igreja tem um juramento que os que ainda se lembram fazem, que é o juramento antimodernista. Esse juramento nós fazemos pelo menos 3 vezes antes de ser ordenado sacerdote. E todos os bispos do mundo, sacerdotes do mundo, até 1969 fizeram esse juramento. E agora vou lhes dizer uma coisa, todos eles quebraram o juramento sendo modernista. O Vaticano II é um grande assim, vomitar, me desculpa a grosseria, sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Porque todos aqueles 200 ou 900, sei lá quantos bispos juraram não fazer o que eles fizeram, hein? E eles são perjuros, porque eles fizeram tudo que o juramento proibia, e eles fizeram quebrando o juramento que fizeram, com a mão no Santo Evangelho, assinado, só não colocaram o sangue dentro da caneta, mas colocaram que a integridade episcopal, sacerdotal, diaconal, etc., e fizeram o quê? O contrário do juramento. É um pecado do Vaticano II. Então, quando os bispos, alguns sacerdotes não obedeceram o Vaticano II, sabe por quê? Porque eles obedeceram o juramento antimodernista que São Pio X, que reine com muita glória nos céus, fez todos fazerem. E não foram desobedientes, eles foram obedientes a um juramento feito diante do Santíssimo, hein? É algo seríssimo. É só uma consideração para vermos que, muitos juramentos são quebrados, por quê? Porque não se tem temor de Deus. E muitos são feitos imprudentemente pela falta do mesmo temor a Deus Nosso Senhor. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas? 381. Não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Quem jura falso, que pecado comete? Quem jura falso comete um pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é falso. Então vamos voltar para o juramento que todo o clero fez até 1969. O Vaticano II é um grande pecado mortal, porque são perjuros, hein? Quem trabalhou para aquilo, quem pôs aquilo em prática, cuspiu no que assinou diante do Santíssimo Sacramento. Isso deve ficar claro, hein? Porque não é só assim perder a fé, que não é pouca coisa. Se perde a moral também. Isso daqui toca a moral e a fé, porque estamos no segundo mandamento, e a virtude teologal que ilumina esses 3 primeiros mandamentos, em realidade os 4 primeiros, é a fé.
Então, quem peca aqui, a fé trepida. Que nos ordena o segundo mandamento ordena-nos que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. Aqui são as promessas, que é o que vamos entrar em questão. Eu vou dizer só umas coisas a respeito do nome de Deus. Quando nós, diante de Deus, eu me obriguei a assistir às almas que aparecessem, nós escolhemos o pequeno menino Jesus de Praga. Mas não é por uma devoção infantil pueril, que pareceria, né? Venerar uma imagem do menino Jesus e ficar trocando seus vestidos. Não é isso. Sabe por quê? Porque se honra o pequeno grande com a honra que se deve ao Santíssimo Nome de Jesus. Quando nós vamos honrar o menino Jesus de Praga, a missa é do Santíssimo Nome de Jesus. Então, por quê? Porque diante daquela frágil imagem tão simples, nós temos que ver quem? Nosso Deus. Então, entre nós que estamos neste apostolado modesto, se celebra com muita devoção, deveríamos ao quê? As novenas do Santíssimo Nome de Jesus, que é uma festa móvel, e então temos que ter presente que estamos baixo os seus auspícios e devemos tributar então, na devoção, na piedade, uma grande devoção a este nome. Então é a festa do Santíssimo Nome que se celebra, e depois as festas também, vamos celebrar agora o Santíssimo Nome de Maria Santíssima também, honrá-lo. Tá? Então entre nós temos este costume. E deve-se estar entre todos que estão assistidos por nós. Então não é só a parte da infância e muito meiga, não é isso. É honrar aquele menino que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então enxergar nele porque ele é Deus. Mesmo uma imagem frágil de uma criança. Por isso está vestido de imperador, hein? No presépio está nu. Mas o menino Jesus de Praga é porque temos que enxergar ele nosso rei. Então esse temor e devoção ao Santíssimo e terribilíssimo nome de Jesus. Outra devoção que toca diretamente esta honra ao Santíssimo Nome é a devoção à Sagrada Face, que é o que? Honrar, a Sagrada Face toca 2 mandamentos: honrar o Santíssimo Nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e santificar o domingo, evitando os trabalhos domésticos e serviços desnecessários. Vamos falar isso quando chegarmos lá. Então, entre nós também é uma devoção vinculada ao Santíssimo Nome, à Sagrada Face, e assim que temos que guardar com mais esmero. É um modo piedoso de cumprir com esse mandamento. Que é um voto ou promessa? Voto é uma promessa feita a Deus de uma maneira boa, para nós possível. Temos que ter, então tem que ser boa e possível. E melhor que a coisa contrária a que nós nos obrigamos, como se nos fosse preceituada. Então é o seguinte: eu prometo, se Dona Gertrude se curar, caminhar a passarela de Aparecida de joelhos. Agora vamos lá, eu tenho que lembrar, eu sou um paralítico, eu não posso fazer uma promessa dessa. Ah, mas não, que ela cumpra. Não se faz promessa para os outros cumprirem. Isso é muito fácil, senão estaríamos aqui, acho que não estaríamos aqui. Alguém faria uma promessa para a gente caminhar daqui até, não sei, até a matriz já é um chão bom de caminhar de joelho, imagine. Então façam promessa que os senhores cumpram e depois que sejam coisas boas e possíveis. Tem promessas que são estúpidas, hein? E olha, e tem muitas promessas supersticiosas também em meios católicos. Essas orações que se imprime milheiro, é supersticiosa? Depende. Quando está escrito que se não imprimir o milheiro vai cair um raio, vai perder o número da loteria, e todas essas ameaças, superstição. Porque eu não tenho que ter nada que me obrigue a uma promessa. Agora eu posso sim, ação de graças, fazer um milheiro de Santo Expedito para difundir a devoção a ele. Sim, mas eu não posso falar assim, se eu não distribuir Santo Expedito vai enviar um raio do céu. Não, não é assim. Mas há um pecado, porque a minha promessa, mesmo dita a Santo Expedito, ela toca a Deus. Por quê? Porque eu fiz o quê? Uma promessa, ou seja, um voto de fazer tal sacrifício. E quem é o alvo dos sacrifícios? Deus. Mesmo que eu tenha dito que era em honra de Nossa Senhora, de algum santo. Não, mas como os nossos sacrifícios são dirigidos a Deus, então as promessas tocam a majestade divina.
Por isso estamos obrigados. Então, quando cumprimos coisas que, por exemplo, eu prometi Aparecida a pé, nessa altura já se passaram 20 anos, não tenho a força física mais para isso. Vou a um sacerdote, digo a promessa que eu fiz e o padre pode mudar. Isso chama comutação. Mudar uma ação por outra parecida, semelhante, possível. Aí fica o critério do sacerdote. Prometi acender uma vela de 3 metros quando fosse Aparecida. Pois é, alcançou a graça, acenda a vela. Não sei se terá de 3 metros. Se não tiver, fabrique-a. Por quê? É uma coisa simples. Sim, mas se foi feita essa promessa, tem que ser cumprida. Porque foi feita a quem? A Nossa Senhora Aparecida? Sim, mas toca a quem? A Majestade Divina, que é o alvo de todos esses compromissos que fazemos. Então, o Santo Tomás vai explicar que nós podemos prometer coisas, e com isso eu vou concluir, que nós podemos prometer coisas, e essas coisas que nós já fazemos no dia a dia. Por exemplo, rezar é uma obrigação de todo cristão. Mas eu posso prometer rezar a oração da manhã. Isso já é o nosso dever. Mas a minha promessa acrescenta o quê? Uma obrigação pessoal e um mérito a mais. Agora haverá um problema. Se eu prometi fazer a oração da manhã e não a faço, haverá um pecado. Nós não somos obrigados necessariamente a rezar o terço. Nós devemos fazer porque é o mínimo que um católico faz, hein? Agora, eu posso me obrigar prometendo a Nossa Senhora rezar o terço todos os dias. Agora, se eu prometi e não fiz, salvo que tenha uma eventualidade, uma coisa que impeça séria, eu peco. Agora, se eu não tenho essa promessa, eu posso passar um dia ou dois sem rezar, sim, sem que seja por desprezo da devoção. Hein? Se eu não rezo por desprezo, porque acho uma coisa desnecessária, é pecado por desprezar a devoção. Mas se eu não faço porque não fiz, não tendo promessa, não há pecado. Agora, eu posso prometer coisas que vão causar em nós uma virtude maior. Por exemplo, fazer certas penitências algum dia da semana. A igreja já nos manda, por exemplo, abster-se de carne. Agora, eu posso prometer as chagas de Cristo, jejuar todas as sextas-feiras. Posso. Agora, se eu não fizer, haverá pecado. A minha promessa me obriga sobre pecado. Os senhores entendem isso? Agora eu vou dizer uma coisa e com isso eu vou concluir de fato. Eu posso fazer propósitos. Propósitos não são promessas, são distintos. A promessa me obriga com Deus baixo, se eu não cumprir eu peco. E o propósito é o quê? Uma determinação da vontade que nos obrigamos a fazer a mais na medida das nossas possibilidades. E não, se eu fiz um propósito tal e não cumprir, não necessariamente eu vou pecar. Por isso, depende do que foi proposto.